Deus criou o céu, a terra e tudo o que neles há em 6 dias, descansando no 7º, na criação do homem e da mulher, Adão e Eva. Eles foram colocados no jardim do Éden. Deus proibiu-os de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva, tentada pela serpente, desobedeceu e especializou o fruto com Adão. Como proteção, ambos foram expulsos do Éden. E Deus decretou o trabalho árduo ao homem e a dor do parto à mulher. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, com ciúmes da facilidade de Deus pela oferta de Abel, matou o irmão e foi condenado a viver como fugitivo. A humanidade cresceu e se multiplicou, mas se tornou corrupta, levando Deus a escolher Noé, o único justo, para construir uma arca e salvar sua família e os animais do dilúvio que destruíram o restante da criação. Após o dilúvio, o arco-íris foi estabelecido como promessa de que Deus não destruiria o mundo novamente. Mais tarde, os homens, falando uma única língua, planejaram construir uma torre em Babel para alcançar o céu. Para impedi-los, Deus confundiu suas línguas e os dispersou pelo mundo. Após muitas gerações, Abrão, vivendo em Ur dos Caldeus, mudou-se com sua família para Harã. Seguindo a orientação divina, tornou-se nômade e fixou-se no lado oeste do rio Jordão, enquanto Ló, seu parente, escolheu viver em Sodoma. Devido à perversidade em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu as cidades com fogo do céu, mas poupou Ló. Deus fez uma aliança com Abrão, prometendo-lhe numerosos descendentes e a terra de Canaã. Como sinal, Abrão foi renomeado para Abraão, pai de uma multidão, e ele e os homens de sua casa foram circuncidados. Mesmo sem filhos até a velhice, Deus cumpriu sua promessa, e Sara, sua esposa, deu à luz Isaque. Para testar a fé de Abraão, Deus tentou que ele sacrificasse Isaque no Monte Moriá. Abraão obedeceu, mas no último momento Deus interveio, substituindo o sacrifício por um carneiro. Abraão chamou o lugar de "O Senhor proverá". Mais tarde, Abraão teve pede para um servo para buscar uma esposa para Isaque entre seus parentes em Harã. O servo encontrou Rebeca, que, com o consentimento da família, casou-se com Isaque. Após a morte de Abraão, Rebeca deu à luz os gêmeos, Esaú e Jacó, continuando a linhagem prometida. Já idoso, Isaque pediu que Esaú lhe preparasse uma caça antes de abençoá-lo como primogênito. Rebeca, porém, ajudou Jacó a enganar o pai para obter a vitória no lugar de Esaú. Furioso, Esaú planejou matar Jacó, que fugiu para Harã. Durante o caminho, Jacó sonhou com uma escada ligando a terra ao céu e recebeu de Deus a renovação das promessas feitas a Abraão. Em Harã, Jacó se apaixonou por Raquel, mas foi enganado por Labão, seu tio, e casou-se primeiro com Lia. Trabalhei mais 7 anos para se casar também com Raquel. Após anos, retornou à sua terra com grande riqueza e reconciliou-se com Esaú. Deus deu a Jacó o nome Israel, prometendo-lhe que seus 12 filhos seriam os ancestrais das 12 tribos de Israel. Entre os filhos, José e Benjamim, filhos de Raquel, eram os favoritos de Israel. Por inveja, os irmãos venderam José como escravo ao Egito, fazendo o pai acreditar que ele estava morto. No Egito, José foi exaltado por interpretar os sonhos do faraó e ajudou a nação durante uma grande fome. Reconciliado com os irmãos, José trouxe toda a família de Israel ao Egito, onde prosperaram e se multiplicaram. Após a morte de José, os egípcios escravizaram os israelitas e decretaram a morte dos meninos recém-nascidos. Para salvar seu filho, uma mãe colocou-o em um cesto no Nilo. O menino, Moisés, foi resgatado pela filha do faraó e criado como seu filho adotivo. Já adulto, Moisés matou um egípcio que maltratava um israelense e fugiu para Midian, onde Deus o chamou em uma sarça ardente para liderar o povo israelense na saída do Egito. Com a ajuda de Arão,
Moisés pediu ao faraó para libertar os israelitas. Após a recusa do faraó, Deus enviou 10 pragas ao Egito, sendo a última a morte dos primogênitos. Os israelitas foram poupados ao marcar suas portas com sangue, o que originou a Páscoa. O faraó permitiu a saída, mas logo invejou seu exército atrás deles. No Mar Vermelho, Deus abriu caminho para os israelenses atravessarem em segurança, enquanto os egípcios foram destruídos pelas águas. Moisés guiou o povo pelo deserto, onde Deus providenciou maná e água. Apesar das reclamações do povo, Deus os sustentou e os ajudou a derrotar os amalequitas. Chegaram ao Monte Sinai, onde acamparam para seguir rumo à terra prometida. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, resumindo seus critérios morais e espirituais. Não adorar outros deuses ou imagens, santificar o sábado, honrar os pais e abster-se de matar, adulterar, furtar, mentir e cobiçar. Outras leis detalharam a vida cotidiana. Deus fez uma aliança com os israelitas, prometendo cuidar deles em troca de obediência, selada com sangue de sacrifício. Moisés subiu ao monte por 40 dias para receber os mandamentos. Enquanto isso, os israelenses, liderados por Arão, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Irado, Moisés cortou as tábuas dos mandamentos, destruiu o bezerro e puniu os desobedientes. Ele retornou ao monte para receber novas tábuas. Após essa comunhão, o rosto de Moisés brilhava e ele passou a usar um véu para falar ao povo. Sob orientação divina, os israelitas construíram o tabernáculo, um santuário móvel que abrigava a Arca da Aliança. A presença de Deus, visível como nuvem de dia e fogo à noite, guiava o povo em sua jornada. Moisés liderou os israelitas por 40 anos até a chegada à terra a leste do Jordão, onde morreu, sendo sucedido por Josué. Deus abriu o rio para que o povo cruzasse e em Jericó, após marcharem ao redor da cidade por 7 dias, os muros caíram, permitindo que os israelenses conquistassem a cidade. Sob Josué, grande parte da terra prometida foi conquistada, e as tribos foram acomodadas, com os levitas vivendo em cidades designadas. Após a morte de Josué, sem um líder único, as tribos enfrentaram períodos de idolatria, tristeza divina e arrependimento, sendo libertadas por juízes escolhidos por Deus. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou tribos inimigas ao usar uma estratégia que causou pânico no acampamento adversário. Sansão, outro juiz, possuía força descomunal ligada ao voto de Nazireu, que incluía não cortar o cabelo. Ele entrou em conflito com os filisteus, mas foi traído por Dalila, que revelou o segredo de sua força. Capturado e cego, Sansão recuperou sua força com o crescimento do cabelo e derrubou o templo filisteu, matando-se junto com muitos inimigos. Durante o período dos juízes, Ana, estéril, orou fervorosamente em Siló e prometeu a Deus que, se tivesse um filho, o dedicaria ao Senhor. Deus respondeu à sua oração e ela teve Samuel, que foi entregue a Eli para servir a Deus. Quando Samuel ainda era jovem, Deus o chamou, e após orientação de Eli, ele recebeu a mensagem de que os filhos de Eli eram indignos do sacerdócio. Samuel cresceu e se tornou juiz de Israel, liderando o povo em uma vitória contra os filisteus. Seus filhos, no entanto, também se mostraram indignados, e o povo clamou por um rei. Samuel alertou sobre os perigos, mas ungiu Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei. Saul, embora vitorioso em batalhas, desobedeceu a Deus e provocou a ira de Samuel, que então ungiu Davi, o filho mais jovem de Jessé, como futuro rei. Davi ficou famoso ao derrotar o gigante Golias e passou a servir na corte de Saul. Saul, tomado pela inveja, tentou matar Davi, que fugiu. Após a morte de Saul e Jonatas na batalha de Gilboa, Davi substituiu o trono de Israel.
Davi, inicialmente apoiado pelas tribos do sul, foi reconhecido como rei das tribos do norte após derrotar os herdeiros de Saul. Conquistou Jerusalém e fez a capital do reino. Para unir as tribos, levou a Arca da Aliança para a cidade. Mas Deus, por meio do profeta Natã, disse que seu sucessor construiria o templo para a Arca. Davi expandiu o reino através de várias vitórias militares, mas cometeu adultério com Batseba e conspirou para matar seu marido, Urias. O profeta Natã o repreendeu e o filho de Davi com Batseba morreu. O segundo filho, Salomão, foi quem sucedeu Davi. Davi teve outros filhos e seu filho Amnon foi morto por Absalão, que mais tarde tentou usurpar o trono. Após uma revolta e a derrota de Absalão, Davi retornou ao poder. No final de seu reinado, já envelhecido, Davi teve que lidar com uma conspiração de seu filho Adonias para tomar o trono. No entanto, Davi proclamou Salomão como sucessor, e após sua ascensão, Salomão eliminou seus inimigos. Os Salmos são uma coletânea de hinos do povo judaico, composta ao longo de muitos anos por diversos autores, com Davi sendo creditado por muitos deles devido à sua habilidade musical. Esses poemas foram usados principalmente no espírito público em Jerusalém, especialmente durante as grandes festividades. Frequentemente eram cantados com melodia secular e acompanhados por instrumentos, com o povo ou um coro de levitas respondendo com Aleluia ou Amém. Os salmos incluem diferentes tipos: hinos de louvor, lamento, ação de graças, meditação e alguns para graças especiais, como coroações ou casamentos. Outros eram cantados durante sacrifícios no templo ou por peregrinos. No conjunto, os salmos abrangem toda a espiritualidade judaica, incluindo expressões de ira e ódio. No início de seu reinado, Salomão pediu a Deus sabedoria em um sonho. E Deus, além de conceder a sabedoria, prometeu-lhe riqueza e glória. Salomão ficou famoso por sua sabedoria, compostos provérbios e cânticos, e foi um justo administrador. Em um famoso julgamento, ele descobriu a verdadeira mãe de um bebê, quando duas mulheres o disputaram, oferecendo dividir a criança. Salomão construiu um grandioso palácio e o Templo de Jerusalém, que se tornou o centro do Espírito de Deus. A rainha de Sabá visitou-o e ficou impressionada. No entanto, para bancar o seu governo luxuoso, Salomão impôs trabalho forçado e impostos pesados. Além disso, influenciado por suas esposas estrangeiras, ele construiu altares a deuses pagãos, o que foi uma grande transgressão. Nos últimos anos, Salomão enfrentou oposição interna e ataques externos, e teve que lidar com uma rebelião liderada por Jeroboão, um membro de sua corte. Após sua morte, seu filho Roboão herdou o trono. Contudo, ao prometer um governo mais duro, as tribos do norte se rebelaram. Escolheram Jeroboão como rei e a nação se dividiu em dois reinos, com guerra constante entre eles e desejo de deuses pagos em ambos. A partir do reinado de Jeroboão, o reino do norte, Israel-Efraim, foi marcado por violência e lutas sucessivas. Acabe, que subiu ao trono por volta de 869 AC, foi condenado pelo profeta Elias por adorar Baal, influenciado por sua esposa Jezabel. Elias previu uma seca como castigo, e durante esse período foi alimentado por corvos e ajudado por uma viúva, realizando milagres para ela, incluindo a ressurreição de seu filho. Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde Deus respondeu com fogo do céu, consumindo seus sacrifícios, e em seguida trouxe chuva. Após incitar a morte dos profetas de Baal, Elias fugiu e, ao chegar ao Monte Horebe, teve uma experiência espiritual com Deus, que se revelou em uma brisa suave. Deus instruiu Elias a ungir Eliseu como seu sucessor. Quando o rei Acabe tentou adquirir a vinha de Nabote, que não quis a vendê-la, Jezabel armou a morte de Nabote. Elias condenou Acabe, e ele morreu na batalha,
sendo sucedido pelos filhos Acasias e Jeorão. Durante o reinado de Acásias, Elias foi levado aos céus em uma carruagem de fogo, e Eliseu, seu sucessor, realizou muitos milagres. O mais notável foi o cura de Naamã, comandante sírio da lepra, após seguir a instrução de mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Após a morte de Acabe, Eliseu ungiu Jeú como rei, que matou Jorão, destruiu a dinastia de Acabe e exterminou os adoradores de Baal, embora outras formas de idolatria persistissem. O reino do norte, governado por Jeú e seus sucessores, experimentou períodos de prosperidades e derrotas, com os profetas Amós e Oséias criticando a exploração dos pobres e a infidelidade a Deus. No ano 721 a.C., após uma tentativa de libertação da Assíria, o reino do norte foi conquistado e muitos israelitas foram deportados. Enquanto isso, Judá, governado pelos descendentes de Davi, também enfrentou desafios, incluindo uma aliança fracassada com o Egito, que levou à invasão assíria. O profeta Isaías defendeu uma política de neutralidade e previu a vinda do Messias. O rei Josias, no século 7 AC, reformou o impulso religioso, mas sua morte durante uma tentativa de impedir uma invasão egípcia cerrou brevemente suas reformas. A história de Jonas se passa durante o auge do Império Assírio, quando Deus envia a Nínive, capital da Assíria, para condenar seu povo pela perversidade. Jonas, tentando fugir da missão, embarca em um navio para Tarsis. Durante a viagem, uma grande tempestade atinge o navio, e os marinheiros, após orarem aos seus deuses, lançam uma sorte para descobrir o que há de errado. A espécie recai sobre Jonas, que confessa estar fugindo do Senhor e sugere que o joguem ao mar. Quando o fazem, a tempestade se acalma e Jonas é engolido por um grande peixe, no qual fica por 3 dias. Após esse tempo, Jonas é vomitado na praia e decide obedecer a Deus, indo a Nínive. Lá, ele profetiza a destruição da cidade. O rei e o povo se arrependem, jejuam e se vestem de pano de saco. Deus, movido pela compaixão, poupa a cidade, o que deixa Jonas muito irritado. Ele repreende a Deus por sua misericórdia e se retira para fora da cidade, onde Deus faz crescer uma planta que o dá sombra. No dia seguinte, a planta seca e Jonas, aborrecido pelo calor intenso, deseja morrer. Deus lhe questiona, mostrando que Jonas tem compaixão por uma planta que viveu apenas um dia, enquanto Nínive, com mais de 120 mil pessoas, deveria merecer a compaixão divina. A derrota do rei Josias para o faraó Neco resultou em uma monarquia subordinada ao Egito em Judá, mas o Egito não conseguiu impedir a ascensão da Babilônia. Judá tornou-se um estado satélite babilônico e, após revoltas, os babilônios invadiram Jerusalém em 597 AC, deportando o rei Jeoaquim e muitos líderes. O rei Zedequias, colocado pelos babilônios, também se rebelou, e Jerusalém foi novamente tomada, seu templo destruído e mais judeus deportados. O profeta Jeremias, crítico do rei e das injustiças sociais, defendeu a submissão de Judá à Babilônia e alertou sobre o pecado do seu povo. Ele sofreu grande oposição, sendo preso e até lançado em uma cova de lama. Apesar das dificuldades, Jeremias manteve sua fidelidade a Deus e deixou ensinamentos sobre arrependimento e esperança para o futuro. Os judeus deportados para a Babilônia não foram maltratados e alguns até prosperaram. Contudo, tiveram que compensar suas crenças devido ao desastre que enfrentaram, sendo guiados por 2 profetas. O primeiro, Ezequiel, criticou a deslealdade do povo e, através de uma visão dos ossos secos que ganhavam vida, profetizou a restauração de Israel. Ele enfatizou a responsabilidade individual e coletiva, declarando julgamento, mas também a esperança de renascimento.
O segundo profeta Isaías escreveu durante o declínio da Babilônia e trouxe mensagens de esperança, prevenindo a queda do Império Babilônico e o retorno dos exilados. Ele falou sobre um servo que sofreria em nome do povo e os redimiria. Em 539 AC, a Babilônia caiu para os persas, que permitiram o retorno dos judeus exilados. Os judeus conseguiram a reconstrução do templo em Jerusalém, finalizado em 515 AC, com a ajuda dos profetas Ageu e Zacarias, que também previam a vinda de um Messias. Sob a liderança de Esdras e Neemias, enviados pelas pessoas, a lei de Moisés foi restaurada e os muros de Jerusalém reconstruídos. Eles promoveram uma nação centrada em Deus, separando os judeus dos outros povos da região. Os livros pré-cristãos da Bíblia podem ser divididos em 4 grupos: o Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei, os profetas maiores, os profetas menores e os escritos, que incluem livros como Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Jó e Eclesiastes. O livro de Jó aborda o sofrimento imerecido. Jó, um homem virtuoso e próspero, perde sua riqueza, filhos e saúde após Satanás desafiar sua virtude. Ele aceita sua sorte dizendo: "O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor." Seus amigos tentam explicar seu sofrimento, alegando que ele merecia a aflição, mas Jó nega isso. Quando Deus se revela a Jó, este se submete e é recompensado com uma nova riqueza e filhos. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, reflete sobre a futilidade da vida. O autor conclui que, a longo prazo, nada muda e que o conhecimento só traz mais sofrimento. A vida é cheia de incertezas, mas mesmo assim, a melhor atitude é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, pois é tudo o que temos. Após o retorno do exílio, várias histórias heróicas de judeus cativos na Babilônia foram narradas. Uma delas envolve Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que foram lançadas numa fornalha ardente por se recusarem a adorar um ídolo erguido pelo rei Nabucodonosor. Com a ajuda de um anjo, os 3 sobreviveram às chamas e o rei passou a cobri-los. Outra história é de Daniel, que relatou a misteriosa escrita na parede durante o banquete de Belsazar, revelando que ela prenunciava as reportagens do rei devido à sua idolatria. Mais tarde, quando o rei Dário proibiu orações a qualquer outro ser, exceto a ele, Daniel continuou orando a Deus e foi lançado na cova dos leões. Sua fé o protegeu, mas os responsáveis pela trama contra ele sofreu o destino planejado para Daniel. Daniel também teve visões sobre o futuro, incluindo a ascensão e queda de impérios, culminando na conquista da Pérsia por Alexandre, o Grande. Após a morte de Alexandre, em 323 AC, houve instabilidade e tentativa de erradicar as práticas judaicas, mas as histórias e visões de Daniel apoiaram a inspiração dos judeus justos. O período entre as conquistas de Alexandre e o reinado de Herodes, o Grande, é retratado de maneiras diferentes nas versões bíblicas. Alguns livros apócrifos falam sobre essa época, que foi marcada por constantes combates. Herodes, apoiado pelos romanos, subiu ao trono da Judéia em 37 AC, num contexto de expectativa crescente pelo Messias. Durante o reinado de Herodes, o Grande, Zacarias, um sacerdote, estava a serviço do templo de Jerusalém quando teve uma visão de um anjo que lhe anunciou que ele e sua esposa Isabel teriam um filho, apesar de já terem idade avançada. O anjo disse que o bebê se chamaria João, que significa "O Senhor é gracioso". Zacarias, duvidando dessa mensagem, perdeu a fala. Pouco tempo depois, Isabel concebeu. No 6º mês de sua gravidez, Maria, sua parente, foi visitada por um anjo que revelou que ela daria à luz um filho, o Filho do Altíssimo, que seria rei para sempre.
Maria, surpresa, disse como isso aconteceria, já que era virgem. O anjo explicou que a construção seria pelo Espírito Santo. Maria aceitou a mensagem e, ao visitar Isabel, a saudou. Quando Isabel viu, o bebê em seu ventre se agitou, e ela abençoou Maria por sua fé, dizendo-lhe que ela seria bem-aventurada. Maria, emocionada, cantou um cântico de louvor a Deus, exaltando sua misericórdia e seu poder para derrubar os sóbrios e exaltar os humildes. Ela proclamou que todas as gerações se chamariam bem-aventuradas, pois Deus havia feito grandes coisas por ela e por Israel, lembrando-se da promessa feita a Abraão. Quando nasceu o filho de Isabel, o povo esperava que ele se chamasse Zacarias, mas Isabel insistiu que o nome fosse João, conforme instruído por anjo. Ao perguntarem a Zacarias, ele escreveu em uma tabuinha, João, e imediatamente recuperou a fala. Ele então profetizou que João seria o precursor de alguém maior, preparando o caminho para o Messias. Maria estava prometida a José, um homem justo de Nazaré. Quando ele descobriu que ela estava grávida, pensou em separação, mas um anjo apareceu em sonho e explicou que a criança era divina, pedindo que a chamasse de Jesus. José, obediente, a recebeu como esposa, mas não consumiu o casamento até o nascimento de Jesus. Devido a uma censura ordenada pelo imperador César Augusto, José e Maria viajaram de Nazaré para Belém, onde Jesus nasceu em um estábulo, pois não havia lugar na hospedaria. Os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Cristo, e os pastores foram até Belém, encontrando o bebê e espalhando a boa notícia. Após 8 dias, Jesus foi circuncidado e o nome Jesus foi oficializado. Mais tarde, Maria e José o levaram ao templo em Jerusalém, onde 2 idosos, Simeão e Ana, abençoaram a criança e previram seu grande destino, com Simeão declarando que Jesus seria a luz para os gentios e a glória de Israel. Enquanto a família de Jesus morava em Belém, homens sábios do Oriente seguiram uma estrela até encontrar o recém-nascido rei dos judeus. Buscando a ajuda do rei Herodes, foram direcionados a Belém, conforme a profecia de Miqueias. Herodes, temendo uma ameaça ao seu trono, pediu que os sábios o informassem sobre o bebê, mas ao serem alertados em sonho, retornaram por outro caminho, sem avisá-lo. José também foi avisado em sonho para levar Maria e Jesus ao Egito, fugindo da ordem de Herodes, que mandou matar todos os meninos menores de 2 anos em Belém. Após a morte de Herodes, a família retornou e se locomoveu em Nazaré. Quando Jesus tinha 12 anos, ele passou com os pais a Jerusalém para a Páscoa. Após a festa, Maria e José perceberam sua ausência e retornaram para procurá-lo, encontrando-o no templo, debatendo com os mestres. Quando Maria questionou sua ausência, Jesus respondeu: "Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai." Ele voltou com eles para Nazaré, onde viveu obediente até cerca de 30 anos. João, filho de Zacarias e Isabel, viveu no deserto pregando arrependimento e batizando no Rio Jordão. Quando líderes espirituais se aproximaram, ele os alertou a não confiar apenas na herança israelense, mas em uma vida justa, e profetizou que alguém maior viria, que batizaria com o Espírito Santo. Jesus então foi apresentado para ser batizado. João hesitou, mas obedeceu a Deus. Após o batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado." Depois, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, onde, após 40 dias de jejum, resistiu às tentativas do diabo, respondendo com passagens das Escrituras. Quando João batizou Jesus, ele foi preso por criticar o casamento de Herodes com Herodias. Após a prisão de João, Jesus iniciou seu ministério, proclamando que o reino de Deus estava próximo e que as pessoas deveriam se arrepender e acreditar nas boas novas. Ele chamou 4 pescadores para serem seus discípulos: Simão, Pedro,
André, Tiago e João. Jesus logo se tornou famoso, com multidões vindo de longe para ouvir seus ensinamentos e buscar cura. Em Nazaré, porém, sua mensagem encontrou resistência. Ao se declarar como o cumprimento da profecia de Isaías, os habitantes de sua cidade natal, que o conheceram de infância, se ofenderam e os rejeitaram. João, preso, enviou seus seguidores para perguntar a Jesus se ele era o Messias. Jesus respondeu, destacando suas curas e a boa nova aos pobres, dizendo: Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Herodes admirava João, mas sua esposa, Herodias, odiava-o por ele se opor ao seu casamento com Herodes. Durante uma festa, a filha de Herodias dançou para o rei, que, em agradecimento, prometeu lhe dar qualquer coisa. Incitada por sua mãe, ela pediu a cabeça de João, que foi executada e entregue a ela. Jesus iniciou seu ministério na Galileia, realizando milagres e ensinando com autoridade própria, surpreendendo as pessoas. Ele curou doentes, libertou possessos e até perdoou pecados, algo que causou controvérsia com os líderes religiosos. Jesus se associou aos pecadores, incluindo cobradores de impostos, e explicou que sua missão era chamar os pecadores ao arrependimento. Nos debates sobre a lei, ele priorizou a necessidade humana, declarando que o sábado foi feito para o homem e curou no sábado, desafiando os críticos que o acusaram de ser possuído por um espírito maligno. Após uma noite de oração, Jesus escolheu 12 homens para serem seus apóstolos, incluindo os 2 pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, além de Mateus, um coletor de impostos, e outros como Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas, filho de Tiago, Simão, ex-membro de uma resistência judaica, e Judas Iscariotes, que o trairia. Ele também foi acompanhado por mulheres como Maria Madalena e Joana, que o sustentavam com seus recursos. Jesus ensinou que a lealdade a ele era mais importante que qualquer vínculo familiar, afirmando: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais tarde, enviou os 12 apóstolos em missões, instruindo-os a viajar sem recursos, dependendo da hospitalidade das pessoas. Ao retornarem, alegres pelo sucesso, Jesus se regozijou e agradeceu a Deus, revelando que o Pai entregou a ele todo o conhecimento e que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem ele o revela. Jesus ensinou que a verdadeira felicidade vem de atitudes como humildade, misericórdia e paz. Ele disse que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, ensinando que a ira e os pensamentos impuros também são pecados, não apenas as ações. Em vez de buscar vingança, devemos amar nossos inimigos e retribuir o mal com o bem. Ele alertou contra a ostentação de boas ações, como caridade, que deveriam ser feitas em segredo. Também ensinou a confiar em Deus e não se preocupar com riquezas, pois Ele cuida de nossas necessidades. Jesus disse que não devemos julgar os outros, pois seremos julgados da mesma maneira. Ele resumiu toda a lei em tratar os outros como gostaria de ser tratado e concluiu com a parábola dos 2 construtores. Quem segue seus ensinamentos é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha, enquanto quem os ignora será como o homem que construiu sobre a areia, que será destruída. Jesus ensinou que a oração é uma prática pessoal e não deve ser exibida aos outros. A oração feita com fé sempre recebe resposta de Deus e a perseverança é essencial. Ele ensinou com a parábola da viúva e o juiz injusto, mostrando que, se um juiz corrupto atende a um pedido por persistência, quanto mais Deus, que ouve os clamores de seu povo. Jesus também ensinou a oração conhecida como Pai Nosso, enfatizando a importância da humildade, perdão e dependência de Deus.
Ele ilustrou isso com a parábola do fariseu e do coletor de impostos, destacando que a oração eficaz vem de um coração humilde. Além disso, Jesus deu exemplo de oração pessoal, muitas vezes se retirando para orar sozinho, especialmente antes de momentos cruciais, como sua prisão. Jesus usou parábolas para ensinar lições profundas. Na parábola do semeador, ele explicou que a palavra de Deus é recebida de maneiras diferentes. Alguns a ignoram, outros a recebem sem perseverança e poucos a aceitam de coração, produzindo frutos. Ele também contou a história de um homem atacado por assaltantes, ajudado por um samaritano, para ensinar que o verdadeiro próximo é quem envelheceu com misericórdia, não importa de onde venha. Na parábola do filho pródigo, Jesus mostrou o amor de Deus, ilustrando como o pai perdoou e acolheu o filho arrependido, enquanto o filho mais velho reclamou. O pai explicou que o arrependimento e o retorno são sempre motivo de alegria. Durante seu ministério, Jesus foi frequentemente questionado, tanto por aqueles que queriam aprender, quanto por outros que tentavam testá-lo. Quando questionado sobre os rituais de purificação, ele afirmou que o importante não era o que se comia, mas o que saía do coração, pensamentos, palavras e ações malignas. Quanto ao presente, Jesus ensinou que Deus uniu homem e mulher, e que a separação era uma concessão à perda humana. Ao ser questionado sobre a vida eterna, ele disse a um homem rico que deveria vender tudo e segui-lo, pois a riqueza poderia ser um obstáculo ao reino de Deus. Quando questionado sobre quem seria o maior no reino, Jesus respondeu que a humildade, como a de uma criança, é a chave para a grandeza. Em relação ao perdão, Jesus ensinou que não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele ilustrou isso com a parábola de um rei que perdoou uma grande dívida, mas puniu um servo que não fez o mesmo com o outro. Jesus que concluiu: assim como Deus perdoa nossas ofensas, devemos perdoar as dos outros. Durante suas viagens, Jesus realizou milagres em resposta a necessidades reais, mas evitou que se tornasse muito conhecido. Em um episódio, ele curou um homem possuído por demônios, que reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Os demônios foram expulsos e se refugiaram em uma manada de porcos que se atirou no mar. Jesus também curava com palavras de comando, mas às vezes usava métodos físicos, como no caso de um homem surdo e sujo, no qual tocou seus ouvidos e língua. Para curar um cego, usamos saliva e impôs as mãos sobre seus olhos, realizando a cura gradualmente. Ele possuía um poder acionado pela fé das pessoas, como quando uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos tocou seu manto e foi curada imediatamente. Jesus disse a ela: sua fé a curou. Em Jerusalém, ao curar um homem paralítico no sábado, Jesus foi confrontado pelos líderes religiosos. Sua explicação de que meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando os ofendeu, pois implicava em sua igualdade com Deus. Durante seu ministério, Jesus trouxe 3 pessoas de volta à vida. Em Naim, ele encontrou um cortejo fúnebre com o filho único de uma viúva e, movido por compaixão, decidiu que o jovem se levantasse. Para surpresa da multidão, o jovem se sentou e começou a falar, sendo entregue à sua mãe. Em outra ocasião, Jairo, um dirigente de sinagoga, pediu a Jesus que curasse sua filha de 12 anos, que estava morrendo. No caminho, soube da morte da garota, mas Jesus prosseguiu. Ao chegar, afirmou que ela estava apenas dormindo e, ao entrar no quarto, tentou que ela se levantasse. A menina obedeceu e Jesus mandou que lhe desse algo para comer. O terceiro milagre envolveu Lázaro, amigo de Jesus, que estava morto há 4 dias. Apesar da demora, Jesus foi a Betânia, onde afirmou a Marta que ele era a ressurreição e a vida. Ao chegar ao sepulcro, e chamou Lázaro para fora. Lázaro ressurgiu.
ainda envolto em faixas funerárias, e Jesus mandou que o desamarrassem. Esse milagre causou grande repercussão, e a liderança judaica, temendo a popularidade de Jesus, começou a conspirar para sua morte, como disse o sumo sacerdote Caifás: "É melhor que morra um homem pelo povo." Os milagres de Jesus não se limitaram às curas, mas também envolveram transformações extraordinárias da natureza. Em Caná, ele transformou água em vinho durante um casamento. Quando Pedro e seus amigos não pescaram nada, Jesus os orientou a tentar novamente, resultando em uma grande captura de peixes, o que levou Pedro a se prostrar diante dele. Em outra ocasião, durante uma tempestade no mar da Galileia, Jesus acalmou os ventos e o mar, impressionando seus discípulos. Depois, ao alimentar 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus realizou um milagre de multiplicação. Quando os discípulos atravessavam o mar, ele andava sobre as águas para encontrá-los e acalmou o vento. Desde o início de seu ministério, surgiram especulações sobre a identidade de Jesus. Pedro reconheceu que ele era o Cristo, e Jesus explicou que, como Messias, sofreria, seria rejeitado, morreria e ressuscitaria. Depois, Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, e uma voz celestial confirmou sua representação. Ele pediu que não revelassem o ocorrido até sua ressurreição. Jesus também explicou que Elias já havia vindo da pessoa de João Batista e curou um menino epilético, ensinando que algumas doenças só podem ser curadas por meio da oração. Somente após a ressurreição de Jesus, seus seguidores compreenderam plenamente sua natureza divina. João descreve Jesus como a palavra de Deus encarnada, que trouxe graça e verdade. Apesar de muitos não terem sido aceitos, ele deu aos que creram o direito de se tornarem filhos de Deus. Em conversas com Nicodemos e uma mulher samaritana, Jesus revelou aspectos de sua missão. A Nicodemos, ele falou sobre o novo nascimento e a salvação através da fé em seu sacrifício, afirmando que Deus inveja seu filho para salvar o mundo, não para condená-lo. À samaritana, Jesus falou da água viva, que sacia a sede espiritual eternamente, e revelou que era o Messias. Muitos samaritanos acreditaram nele como o Salvador após sua visita. Enquanto se aproximava de Jerusalém, Jesus continuava a anunciar seus discípulos sobre seu destino, mas eles não conseguiam compreendê-lo. Ele denunciou a hipocrisia dos fariseus, que, embora seguissem a lei externamente, negligenciavam a justiça e o amor. Jesus também desafiava as convenções sociais, ensinando que os humildes seriam exaltados por Deus e que a hospitalidade realmente deveria ser oferecida aos necessitados, não aos que poderiam retribuir. Em parábolas, ele criticou os convidados que rejeitaram um convite para uma festa, representando os judeus que desprezaram a mensagem de Jesus. Durante a viagem a Jerusalém, ele curou um cego em Jericó, que o chamou de filho de Davi, e também se hospedou na casa de Zaqueu, um coletor de impostos ricos. Zaqueu prometeu devolver o que havia extorquido, e Jesus declarou que encontrou a salvação, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus e os discípulos se aproximaram de Jerusalém, Tiago e João pediram para ocupar lugares de honra em seu reino. Jesus explicou que, embora eles enfrentassem sofrimento, os lugares mais altos não eram de sua competência concedente. Ele ensinou que, para ser grande, era preciso servir aos outros, assim como ele faria, entregando sua vida pelo resgate de muitos. Na entrada de Jerusalém, Jesus enviou 2 discípulos para pegar um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. A multidão o aclamou, gritando: "Louvado seja Deus! Bendito é o reino vindouro de Davi!" No dia seguinte, ele expulsou os vendedores do templo, que havia se tornado um covil de ladrões.
Em Betânia, uma mulher ungiu Jesus com um perfume caro e ele defendeu sua ação, dizendo que ela o preparava para o sepultamento. Depois disso, Judas, indignado, se ofereceu às autoridades para trair Jesus em troca de 30 moedas de prata, começando a planejar sua prisão. À medida que a Páscoa se aproximava, Jesus ensinava no templo, desafiando líderes judeus e céticos. Ele contou uma parábola sobre lavradores maus que mataram os servos e o filho do dono da vinha, representando a exclusão que ele sofreria. Ao ser questionado sobre impostos, Jesus respondeu: "Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Em seguida, confrontei os saduceus sobre a ressurreição, dizendo que Deus é Deus dos vivos. Por fim, resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus plenamente e amar o próximo como a si mesmo. Nos últimos dias de seu ministério, Jesus alertou sobre tempos difíceis e a importância de estar preparado para o julgamento de Deus. Contou parábolas sobre um mestre que recompensa os servos fiéis e pune os negligentes. Também falei sobre o julgamento final, onde separaria as pessoas em 2 grupos: as ovelhas, que ajudaram os necessitados, e os bodes, que não o fizeram. As ovelhas receberam o reino e os bodes seriam condenados. Na véspera de sua morte, Jesus prometeu uma refeição com os discípulos, instituiu a ceia, dizendo que o pão representava seu corpo e o vinho, seu sangue, a nova aliança. Ele previu a negação de Pedro e, durante a refeição, lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a servir uns aos outros. Revelou que um deles a trairia e, após a saída de Judas, Jesus preparou os discípulos para os desafios futuros, afirmando ser o caminho, a verdade e a vida. Prometeu o Espírito Santo para guiá-los e orou pela unidade e alegria deles. Após deixar o cenáculo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani, onde orou angustiado, pedindo a Deus para ser perdoado do sofrimento, mas se dispondo a cumprir a vontade divina. Ao retornar, encontrou os discípulos dormindo e os exortou a orar para não caírem em tentação. Quando Judas chegou com a multidão armada para prendê-lo, ele o traiu com um beijo e houve uma breve luta. Jesus, curando a orelha do servo ferido, afirmou que as Escrituras deveriam ser cumpridas. Após ser preso, todos os discípulos fugiram. Pedro atingiu Jesus à distância, mas negou-lhe conhecê-lo 3 vezes, como Jesus havia predito. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e chorou amargamente. Durante uma noite, Jesus foi insultado e torturado pelos guardas, que o venderam e zombaram dele, dizendo: "Profetizar, quem foi que lhe bateu?" Pela manhã, foi levado ao conselho religioso judeu, o Sinédrio, que o acusou de blasfêmia após ter afirmado ser o Cristo. Em seguida, Jesus foi levado ao governador romano Pôncio Pilatos, acusado de subverter o governo e se declarar rei dos judeus. Pilatos não encontrou culpa em Jesus e tentou libertá-lo, mas ao saber que ele era da Galileia, o enviou para Herodes. Jesus, no entanto, se decidiu não responder a Herodes, que o enviou de volta a Pilatos. Pilatos, desejando libertar Jesus, ofereceu ao povo a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso. Instigada pelos líderes religiosos, a multidão concentrada em Barrabás e Pilatos, ao não conseguir impedir as declarações, lavou as mãos, declarando-se inocente. Ele mandou açoitar Jesus e entregá-lo para ser crucificado. Os soldados zombaram de Jesus, usaram-o com um manto vermelho, colocando uma coroa de espinhos e o maltratando antes de levá-lo para a crucificação. Jesus, já fraco, teve sua cruz compartilhada por Simão de Cirene. Ao chegar ao Gólgota, ele foi crucificado entre 2 criminosos. Ele orou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." A multidão e os líderes zombaram dele na cruz. Um criminoso reconheceu sua inocência e pediu a Jesus: "Lembra-te de mim."
Jesus respondeu: Hoje você estará comigo no paraíso. Durante a crucificação, as trevas cobriram a terra. Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? E após dar um último brado, entregou seu espírito. Nesse momento, o véu do templo se rasgou. O oficial romano, ao ver sua morte, declarou: Este homem era o Filho de Deus. Quando os soldados verificaram que Jesus já estava morto, perfuraram seu lado, fazendo sair sangue e água. Ao iniciar a sexta-feira, José de Arimateia, discípulo de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus, que foi retirado da cruz, envolto em lençol e colocado em um sepulcro. O túmulo foi lacado e guardado para evitar que o corpo fosse roubado. No domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro e retornaram no vazio. Um anjo anunciou que Jesus havia ressuscitado e que eles deveriam avisar os discípulos. Ao sair, as mulheres encontraram Jesus, que confirmaram a mensagem. Enquanto isso, os guardas do sepulcro, amedrontados, contaram aos líderes judeus que pagaram para espalharem a mentira de que os discípulos roubaram o corpo. Naquele dia, 2 seguidores de Jesus estavam no caminho de Emaús quando Jesus apareceu, mas eles não levaram em consideração. Ele explicou as Escrituras e, ao partir do pão, foi reconhecido. Eles retornaram a Jerusalém para contar aos outros discípulos. Após os discípulos de Emaús contarem sua experiência, Jesus apareceu a todos, mostrando suas feridas e afirmando que não era um espírito. Ele explicou as Escrituras sobre sua morte e ressurreição, e os instruiu a pregar o perdão e perdão dos pecados em seu nome. Após abençoá-los, Jesus ascendeu ao céu. Tomé, que duvidava, acreditei ao ver as feridas de Jesus. Jesus disse a Pedro 3 vezes que ele o amava e o encarregou de cuidar de suas ovelhas, profetizando sua morte. Essas histórias foram registradas para que as pessoas acreditassem em Jesus como o Filho de Deus e alcançassem a vida eterna por meio da fé nele. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias, prometendo o Espírito Santo e comissionando-os a espalhar sua mensagem pelo mundo. Durante o Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, capacitando-os a falar em vários idiomas. Pedro explicou que isso cumpriu a profecia de Joel e que Jesus, crucificado pelos judeus, havia ressuscitado como Senhor e Cristo. Muitos se converteram e a igreja cresceu rapidamente, compartilhando bens e adorando em comunidade, embora enfrentando perseguições das autoridades. A igreja escolheu 7 diáconos para cuidar dos pobres. Estevão, um deles, foi apedrejado até a morte por sua pregação, que acusou os judeus de rejeitarem os mensageiros de Deus. Saulo, um fariseu que perseguia os cristãos, teve uma experiência transformadora no caminho para Damasco. Uma luz o cegou e ele ouviu a voz de Jesus. Após ser curado e batizado por Ananias, Saulo, mais tarde Paulo, iniciou uma pregação de que Jesus era o Filho de Deus. Nos anos seguintes à ascensão de Jesus, as igrejas cristãs se espalharam pelo Mediterrâneo. A questão sobre a necessidade dos gentios se tornarem judeus para serem cristãos gerou debate. Pedro, após uma visão, batizou Cornélio e outros gentios, confirmando que o evangelho também era para eles. Paulo, agora conhecido pelo nome romano, voluntariamente pregando aos judeus e gentios, enfrentando perseguições, como quando foi apedrejado. Em um concílio, a igreja decidiu que os gentios não seguiriam a lei judaica, exceto nas questões morais. Em suas viagens, Paulo e Silas foram presos em Filipos, mas converteram o carcereiro e sua família após um terremoto. Paulo viajou pela Grécia, enfrentou oposição, mas também ganhou conversões. Em Éfeso, seu ministério gerou uma revolta e ele teve que ser protegido.
Durante a viagem para Roma, o navio de Paulo naufragou, mas todos chegaram a Malta com segurança. Chegando a Roma, foi recebido pelos cristãos e aprisionado, continuando a pregar aos gentios enquanto a maioria dos judeus rejeitava sua mensagem. As cartas escritas pelos líderes cristãos, especialmente Paulo, ensinaram que a humanidade é profundamente pecaminosa desde os dias de Adão. Deus deu a lei aos judeus para revelar a iniquidade, mas a verdadeira justificação diante de Deus vem pela fé na morte de Jesus, não pela obediência à lei. Jesus, embora divino, se fez humano, viveu em obediência e morreu na cruz por nossa causa, ressuscitando e reinando como Senhor. Através de Jesus, a reconciliação com Deus é possível. E os cristãos, ao terem fé e serem batizados, recebem o Espírito Santo e uma nova vida. Mesmo lutando com a natureza pecaminosa, os cristãos têm a confiança de que, com o poder do Espírito Santo, serão transformados. O Espírito Santo concede dons para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, e gera frutos como amor, alegria, paz e paciência. O amor, o maior de todos os dons, é paciente, gentil, sem inveja, e não se alegra com o mal dos outros. A carta aos Hebreus enfatiza que Jesus é o sumo sacerdote que, ao oferecer a si mesmo como sacrifícios, eliminou o pecado de uma vez por todas, ao contrário dos sacrifícios repetidos da lei judaica. Com o crescimento do cristianismo, surgiram problemas nas igrejas. Em Corinto, Paulo destacou que a unidade em Cristo é essencial e que todos os dons são importantes. Ele também ensinou que as disputas internas devem ser resolvidas sem tribunais seculares e que os apóstolos têm o direito de serem sustentados pelas igrejas. Paulo defendeu o casamento como a única forma correta de expressão sexual e afirmou que a separação só é permitida em casos específicos. Ele também disse que não havia problema em consumir alimentos oferecidos a ídolos, já que isso não ofende outros cristãos. A ceia do Senhor deveria ser uma refeição comunitária e o culto deveria ser equilibrado, com oração, profecia e cânticos, liderado por homens. As cartas de Paulo e outros discípulos orientam os cristãos a viver com moralidade, evitando atitudes como inveja, ira e imoralidade, e a prática de paciência em tempos de perseguição. Devem ser generosos, cultivar bons pensamentos e tratar todos com respeito e amor. O amor é central, pois é através dele que se demonstra a vida em Cristo e a presença do Espírito Santo. O perdão e a obediência a Deus e às autoridades são essenciais, e os cristãos devem amar uns aos outros como Cristo nos amou. João, exilado na ilha de Patmos, teve visões sobre Jesus ressuscitado, que lhe enviou mensagens para 7 novidades da Ásia Menor. As mensagens elogiavam as virtudes das igrejas, mas também as repreendiam por falhas. A igreja de Laodiceia, por exemplo, foi criticada por sua devoção morna e autossatisfação. Em suas visões, João viu o trono de Deus cercado por seres celestiais louvando a Deus. Jesus, o Cordeiro, abriu um livro que trouxe desastres sobre a terra, mas os servos fiéis foram protegidos. João previu a queda de Roma, a grande Babilônia, e a derrota do diabo, que foi lançada no lago de fogo. O juízo final somado e aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida também foram lançados no lago de fogo. Após isso, novos céus e uma nova terra surgiram, com a nova Jerusalém descendo do céu, iluminada pela presença de Deus. Não havia necessidade de templo ou sol, pois a luz divina preenchia tudo. Na cidade fluía o rio da vida, e os servos de Deus viam o Cordeiro enfrentam um rosto. A visão se encerrou com Jesus, prometendo retornar em breve. Essa história é realmente maravilhosa e revela o plano de Deus para a humanidade de maneira clara e profunda.
Através das Escrituras, somos convidados a conhecer a Deus, nos aproximar dele e encontrar a salvação. A mensagem central da Bíblia é que, apesar de nossa condição pecaminosa, Deus nos ama e deseja que sejamos reconciliados com Ele. A chave para essa reconciliação foi dada através de Jesus Cristo, que, ao morrer por nossos pecados e ressuscitar, nos oferece a chance de uma nova vida, livre das instruções que o pecado traz. A história de Jesus, suas palavras e o chamado à salvação não são apenas relatos do passado, mas uma oferta viva e presente. É um convite para que cada um de nós experimente essa transformação, a liberdade do pecado e a paz com Deus. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, somos libertos da maldição do pecado e recebemos a promessa de uma vida eterna ao seu lado. Eu te convido agora a abrir seu coração e aceitar Jesus como Salvador. Não importa o que você tenha vivido até aqui, Ele está pronto para te perdoar e te dar uma nova chance. Aceite esse presente de amor e graça e experimente a verdadeira liberdade e salvação que só Ele pode oferecer. Olá, pessoal. Eu sou Leonardo, proprietário desse canal. Gostaria de te fazer uma pergunta. Você já sonhou em ter seu próprio canal no YouTube, mas não sabe por onde começar? Se sim, hoje eu quero te convidar a transformar esse sonho em realidade. Imagine ter seu próprio canal, compartilhando suas paixões e impactando pessoas ao redor do mundo. Parece um sonho distante? Não mais. Eu estou aqui para te ajudar a tornar isso realidade com meu curso Desmistificando o YouTube. Com o meu curso, você vai aprender a criar um canal do zero e postar seu primeiro vídeo em até 20 dias. Trabalhe com o assunto que você gosta, seja conteúdo bíblico, motivacional, saúde, política, o que você preferir. Você vai aprender tudo para criar um canal igual ao meu. Você vai aprender do zero ao avançado. Em até 20 dias você já vai postar seu primeiro vídeo no seu canal. Se você tiver interesse, o link do curso está fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de dar o primeiro passo em direção ao seu sucesso no YouTube. Vamos juntos nessa jornada.